Já são mais de 35 milhões de pessoas que viajam enquanto trabalham pela internet, ou seja, elas só precisam de um computador na mochila, uma boa internet e assim elas vão conhecendo o mundo. Como que elas vivem, com o que elas trabalham e como que elas conquistaram esse estilo de vida. Hoje eu entrevistei 5 brasileiras em uma cidade no norte da Tailândia, Chiang Mai, para entender como que eles fizeram essa transição e como você também pode começar. Então fica até o final do vídeo para pegar os conselhos mais preciosos de quem está vivendo na prática essa realidade. Bora lá! Sim, é possível e eu falei, o céu é o limite. Não deixar de ver a beleza no ordinário. Aí eu falei, acho que se eu não viver o que eu quero fazer agora, do jeito que dá, eu vou falecer e não vou fazer. Igual aconteceu com as pessoas que eu conhecia. Tô com calma. E aí, como é que você lidou com todos esses medos? O que você sente que... Eu botei eles no bolso. Foi. Eu acho que a gente não larga tudo, né, pra começar. A gente transforma. Hoje eu me sinto cidadã do mundo, assim. Ou eu dou conta de fazer bem pra mim mesmo, ou eu preciso parar de usar a viagem como desculpa. Bem-vindos ao canal da Júlia! Pra começar o vídeo de hoje, eu quero conversar com meu amigo Arthur, que já é nômade há quanto tempo? 4 anos. 4 anos e teve muita estrada, muitos aprendizados. Arthur, conta um pouco como você chegou até aqui. Por onde começou essa história? Eu tinha o sonho de fazer intercâmbio desde adolescente, só que eu nunca tive condições financeiras pra fazer. Aí eu pesquisava muito a minha vida inteira e aí sempre tinha que ter 30 mil reais. Eu nunca tive 30 mil reais. Aí chegou a pandemia, uma galera da minha família faleceu. Aí eu falei, acho que se eu não viver o que eu quero fazer agora, do jeito que dá, eu vou falecer e não vou fazer. Que igual aconteceu com as pessoas que eu conhecia. E aí eu falei, eu vou pegar o que tem e vou começar a viajar no Brasil mesmo. Eu já viajava um pouquinho antes, que eu fazia peça, né? Aí eu fazia algumas viagens no Brasil. Você era ator? Eu é sou. Ator. É ator. Eu sou. Eu tava trabalhando como ator no Brasil. Eu sou, fazia peça lá. Só que aí a gente viajava assim, tipo, um final de semana. Aí chegava sábado, apresentava a peça e ia embora no domingo. Aí eu não via as coisas. Então eu tinha muita essa vontade de ver, de viver a experiência do lugar, sabe? Daí eu consegui um trabalho de telemarketing, eu falei, eu tenho 1.000 reais e um trabalho que vai me pagar 1.000 reais mês que vem. Aí com esse dinheiro dá pra eu comprar passagem de ônibus, alugar uma casa com uma amiga minha que foi comigo no começo e ir pro Cabo Frio, que era no Rio de Janeiro. E aí a gente morou um mês lá. Aí quando ficou perto de finalizar o contrato, a gente falou, será que a gente renova ou vai pro Espírito Santo? E aí no outro mês, será que a gente renova ou vai pra Salvador? Aí quando foi ver, eu tava lá em Ceará. E aí foi isso, foi esse trabalho terremoto, esse trabalho remoto, que era um terremoto também. Esse trabalho remoto e falei, com 1.500 reais dá, mano. Se eu consigo viver em São Paulo, pagando um aluguel e comendo o básico com 1.500 reais, eu consigo fazer isso no Rio de Janeiro, porque tem gente que ganha 1.500 reais lá também. O salário mínimo é salário mínimo no Brasil inteiro. Essa é a maior diferença, né? Você não tá vivendo de turista, você tá vivendo uma vida no lugar. Sim. E na época eu nem fazia voluntariado ainda, então eu nem sabia que... Assim, sabia, mas ainda não tinha a noção real de que dava pra economizar ainda mais, né? Então esse primeiro ano você trabalhava em telemarketing, ia viajando pelo Brasil, começou a voluntariar. E aí o que rolou depois, nos próximos 3 anos? Sim. Faz uma linha do tempo. Sim. Então, eu saí, mas eu saí e também falei, vou fazer conteúdo pro YouTube, porque como eu já trabalhava com teatro, eu não queria largar completamente a carreira artística, né? Uhum. Aí eu falei, vou fazer vídeo curto. Então foi isso, foi meio que um projeto, assim, tipo, vou viajar e já vou fazer vídeo falando sobre a viagem, né? Mas aí, assim, demorou 1 ano pra começar a ter alguma oportunidade, né? Eu trabalhei remoto 7 meses, viajando. No 4º mês, minha amiga acabou voltando pra São Paulo, eu continuei sozinho, as contas aumentaram. E aí eu comecei a vender bala na rua também, porque meu salário não estava dando mais sozinho. Aí trabalhava durante a semana no telefone, final de semana ia pra rua vender bala. E aí fui demitido, né? Aí tive que voltar para São Paulo. E aí nisso que eu voltei para São Paulo eu consegui minha primeira publicidade. E aí eu fiz um dinheirão, porque eles me contrataram tipo umas 3 vezes assim para fazer o vídeo. Então eu consegui uma grana e aí eu pensei, com essa grana e a grana novamente da rescisão, eu posso viajar ao Brasil mais 1 ano, sem precisar trabalhar para outra pessoa, posso só ficar fazendo voluntariado e os meus conteúdos na internet, que aí eu vou crescendo, ou eu posso ir para fora do país. E aí você fez o quê? Eu fui para fora do país. E aí quanto você tinha guardado? Eu tinha, tirando tudo que eu paguei, sobrou 15 mil reais. Tirando as passagens? Passagem, teste, organização, viver, porque também eu comprei a passagem para abril, né? Aham. Não, mentira, maio. Maio, então eu vivi de janeiro até final de abril. Mas chegando lá na Europa, já dando spoiler, chegou na Europa, você tinha 15 mil reais guardados. Cheguei na Europa, eu tinha uns 10, na verdade. 10. Tinha uns 10. Cheguei lá com 10, aí acho que durou uns 2 meses, eu comecei a ficar na casa das pessoas, usei muito couchsurfing.
Então eu fiquei na casa das pessoas, fiquei na casa de seguidores, que eu já tava com acho que uns 11 mil seguidores, tinha uma galera da Europa que me seguia. Fui indo, aí trabalhei em Portugal, e aí depois fui arrumando outras formas na internet para monetizar meu trabalho e cada hora eu monetizo de um jeito, né? Hoje estou fazendo a expedição, então estou trazendo pessoas para viajar comigo aqui na Tailândia. Às vezes aparece alguma publicidade ainda, ano passado só fiz publicidade, já fiz consultoria, já trabalhei em alguns países de freelancers. E qual que você diria que é um custo de vida mais ou menos mínimo para se jogar na estrada fora do país? Eu acho que 500 euros, se você for voluntariar, dá para sobreviver. Bem básico. A gente tá falando nessa moeda porque a cotação do real muda toda hora, né, Não dá gente? pra falar de real, Porque 500 euros ano passado era uma coisa. 500 euros dá para sobreviver 500 num euros, voluntário 500 dólares. tranquilo. Dá pra ficar com menos que isso. Se você conseguir um voluntariado que dá comida, que dá os passeios, dá. Mas pra você estar tranquilo, acho que 500 euros é o mínimo do mínimo, assim. E você indica começar pelo Brasil? Eu acho que sim. Se você nunca viajou, eu acho melhor começar pelo Brasil. Porque você vai aos poucos, né? Eu acho que tem gente que já... Assim, eu conheço gente que... a primeira viagem vai lá pro outro lado do mundo. Maravilhoso, incrível. Mas eu acho que se você tem essa segurança, se você nunca fez, é bom você começar perto de casa, pra você ir sentindo aos poucos, se dando a oportunidade de entender se você gosta daquilo, se não. Porque se você vai se jogar numa experiência que você não tem como voltar, se comprometer com uma parada que você não sabe se é isso que você realmente quer, é um grande passo. Pra mim foi melhor começar no Brasil. Entender como é viver nômade de fato. Mudar todo mês, arrumar mala, se virar na rua, sei lá, não tem internet, falar com as pessoas. Pra mim foi importante. Foi um treinamento. Então anotem aí esse conselho. Note. E sendo autônomo, criador de conteúdo, como que você se organiza em relação a trabalho, rotina e tá mudando de lugar, viajando? Já foi mais difícil pra mim, porque eu mudava por exemplo, eu comecei, a cada semana eu tava num lugar diferente, assim. Depois aumentou pra um mês, aí depois eu comecei a ficar 3, 4 meses. Então, depende muito do que você tá vivendo no momento, né? Se a dificuldade é maior ou menor. Mas eu entendi, depois de um tempo, principalmente depois de ficar 5 meses nos Estados Unidos, que se eu não ter uma disciplina com horários marcados, eu não consigo corresponder à minha necessidade, né? Do meu trabalho. Então, assim como quem trabalha tem que acordar 6 horas da manhã para tomar banho, para chegar no trabalho às 8h30, e aí meio-dia tem almoço, aí sai, sabe assim, tem horário para fazer as coisas. A gente que é nômade também tem que ter horário para fazer as coisas. Senão a gente acha que, eu faço depois, não sei o quê, não faz, perde prazo. E se você não se acostuma com a rotina, o seu corpo também não te acompanha, né? Então fica mais difícil. Então a disciplina é importante. Hoje eu tenho, assim, marcado o horário de acordar, horário de ler, horário de... Eu exagero um pouco, né, assim. Horário de começar a trabalhar, horário de fazer almoço. Tem um horário para tudo. Para mim é importante, senão a minha cabeça ela não entende que eu preciso trabalhar, ela acha que ela já é herdeira. E qual que você considera que são os pontos positivos e negativos de viver esse estilo de vida hoje pra você? Positivo, eu me sinto livre, eu aprendi muito mais do que eu acho que se eu tivesse ficado no mesmo lugar para sempre, então isso me deu uma capacidade de entender melhor a vida e até me proporcionar a vida que eu tenho hoje, né? Acho que se eu não tivesse saído de São Paulo, eu não saberia como fazer dinheiro da forma como eu sei hoje, eu me viro, né? Então eu me sinto muito mais livre, sabe? Esse é o lado positivo, eu acho. O lado negativo, saudade. Eu sinto muita saudade dos meus amigos, principalmente, da minha família, das pessoas que eu conheço e acabo deixando, indo para outro lugar. Então é uma solidão, assim, tipo, você passa muito mais tempo sozinho do que com pessoas. E quando você conhece pessoas é muito rápido. Então às vezes você nem consegue, tipo, desenvolver uma certa conexão muito forte, né? Então você tem que aproveitar tudo e aí já passou. E como que você lida com esse lado negativo? Eu choro. Eu choro, faço terapia cada 15 dias, mando mensagem, ligo, procuro outras pessoas. Você sente que esse lado negativo é algo que você consideraria pra parar de viver esse estilo de vida? Não, porque todo mundo tem a sua vida, né? Por mais que eu volte, sei lá, eu tô muito com saudade dos meus amigos, vou voltar lá pra São Paulo. Tem uma casada, outro estudando, tá todo mundo ocupado com a sua vida. Então, assim, a vida adulta ela é um pouco solitária, independente se você é nômade ou não, né? Então, é uma questão adulta mesmo, de você entender, tipo, as pessoas são ocupadas, cada um escolheu um caminho e você tem que escolher o seu caminho, tipo... você vai sentir falta das pessoas, independente do estilo de vida que você segue, eu acho, é natural. Os ciclos acabarem, pessoas se afastarem, né? Então, não é um negativo só da vida nômade, não. Mas é que é mais
mais intenso. É mais intenso, É. Mas não pararia por conta disso, não. Mas se eu encontrar alguém que quiser casar, botar um gato, eu paro. Quem tá assistindo esse vídeo provavelmente já pensou, quero largar tudo e viajar o mundo, fazer um mochilão. O que você tem a dizer sobre esse largar tudo? Você largou tudo? Eita! Sim, eu larguei tudo. Tipo assim, escrevi um guia pra quem quer começar a viajar no Brasil, pra quem ainda não tem nada de experiência nesse mundo, que chama Como Largar Tudo e Fazer um Mochilão. O primeiro capítulo é justamente a gente analisar o tudo, né? Porque a gente fica, eu vou largar tudo. Tudo o quê? Às vezes a pessoa não tem nada. Eu não tinha nada, assim, quando eu larguei tudo, né? Então eu larguei tudo que não era nada, na verdade. Porque pandemia, eu saí da minha casa, terminei um relacionamento, fiquei na casa do meu pai durante um tempo. Então eu não tinha casa na época, eu não tinha trabalho, não era tão próximo da minha família, meus amigos novamente, cada um estava vivendo a sua vida, então eu não tinha nada. Então eu só larguei o meu medo de tentar uma coisa nova. Foi isso que eu larguei. Então é isso, você tem que analisar. O que é o tudo? É o medo? Às vezes o tudo é o medo. Às vezes o que a gente acha que tem é uma ilusão, né? Não tem... Eu acho que é o medo que atrapalha as pessoas. O medo de tentar uma coisa nova, de achar que não vai conseguir algo diferente, melhor, mais legal, mais divertido. E o mundo é tão grande, tem tantas possibilidades que a gente pode viver, por que se limitar a uma coisa só, né? Dá pra fazer muita coisa. E nada vai ser perfeito, vai ter dias bons e ruins em qualquer vida que você escolher. Então, por que não viver, já que vai ser ruim e bom, né? Vai ter dia que você vai chorar mesmo. Então, chora na França, chora na Itália, chora na Tailândia, e depois volta pra casa e chora lá em casa também. Então, assim, é encarar o que você tem pra você ter a vida que você quer. Quer viajar, não tem dinheiro? Vai pra rua, faz dinheiro na rua. É a coisa mais fácil que tem, é você empreender. Nesse nível, né? De assim, barreira tipo, de acesso, assim. tipo assim, você é pobre, não tem... Pô, o salário paga R$1.500, vai 2 vezes na semana na rua, vender uma bala, uma água, que seja, você vai ver se você não faz mais de R$1.500. Então, possibilidade? Tem. Vai de você querer encarar ou não. Então, encara. Vergonha de quê? Bota a fantasia de Peppa Pig e ninguém vai te ver. É isso. Muito obrigada, Copo no Arthur. Sigam o Arthur lá no Instagram pra acompanhar mais. @ArthurIago. @ArthurIago. Please. E vem comigo pra Tailândia. Opiniões fortíssimas. Opinião fortíssima. Estou aqui com a Maju. Oi, gente. Conta pra gente de onde... Primeiro, muito obrigada, Ju. Ai, Tô eu muito agradeço. feliz por você estar abrindo esse espaço. Eu lembro que quando eu tava pensando em vir pra cá, eu procurei muito entrevistas com gente como a gente vivendo aqui. E eu achei pouquíssimas, então eu acho muito legal o que você tá fazendo, porque com certeza traz esse ponto de realidade, né? Claro que cada um tem, né, o seu objetivo, sua realidade, sua condição financeira, mas é bom que a gente consegue ir vendo os parâmetros, então eu sinto que você tá realmente ajudando as pessoas, encorajando e também trazendo, eu acho que, novas possibilidades, né? Então conta pra gente qual que é o seu caminho atualmente. Eu comecei como gestora de tráfego, né, na vida nômade, assim, com esse trabalho remoto, mas hoje eu sou gestora de empresa, então eu consigo me manter aqui, trabalhar. Você gera uma equipe que gera empresas. Isso, Tá. isso. Mas claro que não foi assim desde o começo, né? Então... E o que é gestora de tráfego, pra quem nunca ouviu falar nessa profissão? Então, gestor de tráfego é como se fosse um manager de publicidades online. Então, a gente trabalha com anúncios e o nosso intuito é fazer divulgações de diferentes tipos de marcas e produtos através das redes sociais ou do Google, enfim. Tem diferentes tipos de tráfego pago também, mas são publicidades pagas, né? A gente trabalha muito com aumento de faturamento dos clientes, aumento de vendas. E você já trabalhava com isso antes? Não, eu sou formada em biologia, Olha então eu só. sou bióloga. Depois da faculdade, fui querer desbravar o Brasil, então morei em hostel, fiz bastante voluntariado, fui pro Rio, tudo mais, vender canga na praia. Bem mochileira. Bem mochileira. Assim, a profissão de biólogo eu amei estudar biologia, assim, eu não sei como seria minha vida hoje sem esse conhecimento, mas financeiramente não era o que eu esperava, né? Então fui pro Rio, tudo mais, fiquei 1 ano e 8 meses voluntariando, vendendo coisa na praia, comecei a trabalhar de garçonete. Depois desse trabalho, eu sou violinista também, sempre fui ligada à música, né? E eu sempre quis ser DJ. Então, eu tive a oportunidade de começar a ser DJ no Rio. E aí, eu fiz essa transição, né? Eu trabalhava de garçonete. Então, eu era voluntariada, depois comecei a trabalhar de garçonete. Depois, eu comecei a ser DJ. E aí, eu fiquei praticamente 2 anos sendo DJ profissional. Era uma vida muito desgastante.
e eu não me via mais. E aí eu falei, não, agora eu vou voltar a morar com minha mãe. E eu já conhecia a profissão de gestão de tráfego por conta de alguns amigos. Na época, meu ex-namorado também. Eu apresentei a gestão de tráfego pra ele. Ele começou a fazer, eu tocava, né, de DJ. E eu vi ele crescendo também. Começando a faturar mais, a trabalhar muito, estudar muito. Porém, ter essa liberdade geográfica, começar a ter liberdade financeira. Então, em janeiro de 23, eu parei minha carreira de DJ. E falei, não, agora eu vou trabalhar como gestora de tráfego. E, assim, foi uma luta, né? Porque a gente acha que o digital é uma coisa. Todo mundo fala, faça dinheiro na internet, dinheiro rápido. Você vai ver um monte de vídeo assim. As pessoas se frustram muito com o tempo das coisas. Então, eu achava assim, eu até falei pra minha mãe, não, eu vou ficar 3 meses em casa, eu vou começar a fazer dinheiro e eu vou voltar a viajar. Corte pra eu ficando 1 ano e meio na minha casa. Como que você foi fazendo? Você foi estudando por conta própria? Fui estudando por conta própria. Enfim, a comunidade Sobral, né? Eu sou muito grata pela comunidade Sobral. Então, se você quer começar na gestão de tráfego, cara, não perde tempo. Escolher um mentor que realmente, sabe, seja sincero, seja verdadeiro, isso faz toda a diferença. Eu sempre fui muito boa em vendas. Tipo, eu gosto muito de vendas. É a parte que eu mais gosto hoje no negócio. Você sente que mochilando você desenvolveu essa habilidade? Eu acho que eu já tive empresa quando eu tinha 14, tinha empresa de roupa. Olha. Aí depois abri uma empresa de cestas orgânicas. Então também isso. A gente vê as pessoas prosperando e fala, nossa, ela começou a fazer isso. Cara, muitas coisas antes deram errado. Nada a gente começa do zero, né? Exato. Então, tipo, a faculdade, biologia, não seguiu na área, mas eu aprendi a estudar de verdade na faculdade, o que me otimizou o tempo para eu poder estar aqui hoje. Então, eu acho que todos os fracassos, eles são a somatória pra gente poder realmente ter o sucesso. Como que você decidiu? Sim. Agora eu tô pronta pra ir viver a vida nômade. Eu acho que a parte de delegar é muito importante. Então, assim, eu trouxe uma pessoa, hoje nós somos em 7 pessoas, né? Estamos fazendo algumas outras contratações agora. Eu jamais poderia estar aqui sem essas pessoas e sem uma estrutura de empresa. Isso é um fato. Eu criei um sistema também interno pra gente poder fazer essa organização. É delegar. Uhum. Delegar. E eu não guardei dinheiro. Eu sempre me comparava com outras pessoas que ganhavam muito mais que eu e trabalhavam sozinhas. E eu nunca concordei com isso. Eu falei, cara, mas aí a pessoa, vamos dizer, ganha 25 mil reais por mês, mas não tem vida. Uhum. Então, se eu tô faturando 16, eu já quero pagar um tanto aqui pra alguém poder me ajudar. E assim, eu não juntei muito dinheiro porque o meu investimento foi em pessoas. Uhum. Cada um tem suas prioridades. A minha empresa é minha filha. Uhum. É minha filha, é como se eu fosse mãe. Então, todo dia eu acordo e me planejo pensando na minha filha. Onde eu vou poder ir pra poder cuidar da minha filha? Porque se eu vou ficar pingando de cidade em cidade, como que eu vou dar atenção pra minha filha? Então, e também, se eu não me divirto de verdade, eu não sinto falta da minha filha. Então, assim, sexta, sábado e domingo, esquece, sem trabalho. Segunda, terça, quarta e quinta, trabalho. Então, eu achei essa rotina e me fez bem, sabe? Um ponto de equilíbrio mesmo, assim. Então, eu acho que eu tô bem realizada com essa parte, sabe? Legal. E quais são os pontos que você considera positivo e negativo desse estilo de vida? Eu acredito muito em Deus, então a conexão que eu tenho com Deus viajando é muito forte. Então, o ponto positivo é eu conseguir ouvir mais a minha intuição, ter mais autoconhecimento e conhecer pessoas, cara, que vão ficar pra sua vida sempre, assim, sabe? E outras que não, mas que você vive coisas, assim, tremendas com elas e elas vão embora depois. Então, você aprende muito, eu acho. E respeito, né? A essa diversidade de cultura, de pessoas, de formatos de trabalho, de tudo. Pontos negativos, eu acho que ele foi mudando ao longo do meu tempo aqui na Tailândia, né? No começo era o fuso horário, depois eu acertei, depois virou a comida, porque é muito difícil. Eu amo comida tailandesa, mas é muito difícil manter um estilo de vida saudável viajando, porque você fica com uma culpa, né? Então, o ponto negativo ser a comida foi porque é difícil se adaptar, né? Só que eu tinha falado 2 coisas pra mim. Você vai saber que você foi bem sucedida se a sua empresa... Não. Quando a sua empresa
fechar com mais faturamento do que quando você saiu de casa e quando você voltar mais saudável, mais magra. Então, desde que eu comecei a viagem, eu já perdi 8 quilos. Tô no processo de emagrecimento. Essa é a minha prioridade. Então, eu faço minha comida, tenho feito minha dieta, tenho ido pra academia todo dia e eu não vou abrir mão disso. Porque eu já tenho todo o sucesso e a liberdade financeira, a liberdade geográfica, tudo que eu quis alcançar, eu consegui alcançar. Agora eu preciso cuidar também do meu corpo e ser uma prioridade. Então, se eu não consigo viajar e fazer exercício, então eu preciso parar de viajar. Porque ou eu dou conta de fazer bem pra mim mesmo, ou eu preciso parar de usar a viagem como desculpa. Porque senão vai ser uma outra desculpa que eu tô colocando na minha vida, entendeu? Tá servindo até de terapia pra mim isso aqui. Mas é muito isso. Porque senão é insustentável. Aí a gente fica com saudade, não é de casa, da família, a gente sente muita saudade. Mas a gente volta pra casa por causa da rotina, muitas vezes. Não por causa do que... Não porque realmente é o lugar que a gente queria estar. Então eu tive um insight muito grande, entendendo que se eu não tivesse esse hábito, a minha viagem ia durar menos. Porque não é um estilo de vida sustentável. E aí eu consegui mudar. E são escolhas, né? Você fala muito isso. São escolhas. Então, eu acho que é muito sobre isso. Tem até uma frase que eu tatuei, que é: o caminho também é um lugar. A gente não vai chegar lá. Tudo é manutenção. Então, é manutenção do corpo, manutenção da empresa, manutenção das amizades, manutenção da nossa autoestima. E isso demanda tempo. Então, hoje, eu preciso fazer a manutenção da empresa, que é desgastante. E a manutenção da viagem agora também. Eu concordo totalmente com isso que você falou, que eu acho que é o maior desafio de a manutenção da rotina, da saúde. E uma pergunta também que sempre fazem é de seguro viagem. Se você não sabe quanto tempo você vai ficar em cada lugar, ou como que você lida com se precisar de alguma coisa viajando. Você já passou por algum perrengue de saúde? Como é que você lida com isso? Eu vim sem seguro viagem. Tipo, não façam isso. E aí, no segundo mês, eu tive uma infecção muito forte. Porque é isso, a gente tá em outro país, a bactéria é mais forte, enfim. A gente não tá bióloga preparado, né, pra receber essa diferença. Eu peguei uma sinusite muito forte. Aí a sinusite subiu pro olho, meu olho, tipo, enfim, fiquei muito doente. E eu tava sem seguro, eu fui no médico, né? E assim, ficou mais de R$1.200 com os remédios. Aí eu fiz o seguro da SafetyWing. Depois que eu fiz, eu nunca usei. Mas assim, amém, tá ótimo. Amém. Não quero usar também. Mas a gente conheceu amigos que tiveram que usar, Todos. Inclusive se eu tivesse feito o seguro antes, ele já teria sido pago só pelos 1.200. Então assim, eu recomendo a SafetyWing. Eu também tenho muitos amigos que usam, que falam bem. Você tem link, né? Sim. Então, link aqui na bio. Link na bio. Que é o seguro viagem para nômades digitais. É quem tá vivendo essa vida com mais liberdade, porque ele é aceito em diversos países do mundo. É uma assinatura que você paga uma mensalidade e você tem até... isso, você pode adicionar cobertura de esportes e aventuras, se você tiver só naquele mês também, se você tiver num mês mais... computador. Furto de eletrônicos também. Então é realmente... E agora eles têm outro plano que você também pode fazer check-up de rotina, fazer exame. Olha, esse daí eu não sabia, eu tô precisando. Então essa é a publi do bem. Você que quer viver esse estilo de vida, você precisa ter seguro viagem. E aí confere aqui o seguro da SafetyWing, que agora tem esses 2 planos. Inclusive, eu quero fazer esse do check-up. Pronto. Eu quero fazer o check-up esse mês ainda. Ó, e depois eu vou trazer o review. E aqui na tela dos hospitais são muito bons. São muito bons. Muito bom. Muito bons. Não que a gente queira usar, né? É verdade. Mas, enfim, não, bom saber, porque é isso. Muita gente acha que é uma economia. Não é uma economia. Gente, eu pago lá... Economia não fazer seguro, no caso. Não, a economia é ter o seguro. Bom, Maju, eu amei demais. E se você tivesse que dar um conselho pra quem quer começar esse estilo, ou quem já tá vivendo esse estilo de vida, o que você falaria? Trabalhar pros outros dá trabalho. Trabalhar pra si mesmo dá o dobro de trabalho. Para de pensar que você vai começar a trabalhar com digital e você vai trabalhar menos. Se você não quer trabalhar mais, trabalhe pra alguém. Trabalhe pra alguém, sabe? Trabalhe por demanda, feche o seu computador, mesmo que seja um emprego online. Feche o computador, cara, vai tomar seu banho, vai relaxar, vai viver sua vida. Se você quer empreender, se você quer abrir uma empresa, é trabalhar mais. E é trabalhar por muito tempo. Porque gente que quer crescer, gente que prospera, tá sempre lá na manutenção. Então,
É isso. Cuidando Você vai- da filha. Você vai começar a linha expectativa, cara, que é pro resto da sua vida, é um estilo de vida. Então você vai trabalhar, claro, você pode fazer as suas mudanças. Hoje eu trabalho 4 dias na semana, mas não impede também de eu voltar pro Brasil e trabalhar hard durante um ano para poder levantar mais faturamento. Então, assim, mas parar de trabalhar e viver assim, gente, isso daí não existe. Então, quer fazer uma coisa? Também, não tem dinheiro para pagar. Cara, entra no YouTube, procura lá, vai atrás de gente que entende. Tem muita gente oferecendo cursos gratuitos. Guarda dinheiro, faz suas escolhas, entra na comunidade Sobral, no caso de gestor de tráfego. A internet tá aí, né, meu? A internet tá aí. Então, assim, não se vislumbre com comparações. O tempo é muito maior do que a gente acha que é pra realmente virar, né? E é isso, meu. Não desista. Não desista aí pra cima. Boa, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tô fazendo criança tailandesa. Tô com calma. Estou aqui com a Lê. Lê, se apresente, de onde você é, quanto ano você tem e com o que você trabalha. Oi, Ju, meu nome é Letícia. Oi, pessoal. Meu nome é Letícia. Eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, no Brasil. Eu tenho 34 anos. Viajo há quase 8 meses, ou mais, já não sei mais. Mas viajo desde 2024 e sou servidora pública no Brasil. Servidora pública é uma coisa que muita gente acha que não dá pra viajar e fazer isso. Vamos por partes. Por que você decidiu viver assim, trabalhando e viajando? De onde surgiu essa vontade? Tá, sempre foi um sonho. Na verdade, esse estilo de vida sempre foi um sonho. Eu venho de uma família que não é abastada, então eu aprendi desde sempre que eu precisava ter segurança. Isso era muito importante. Então eu já tinha tentado fazer au pair e outras coisas, eu vim da auditoria e eu achava que eu não poderia viver meu sonho de viajar pelo mundo. Eu fiz direito, então o concurso era natural. Eu amo o que eu faço e eu tentei, por um período, me adaptar a uma vida normal no Brasil. E de ter casa, né? Cheguei a ter meu próprio apartamento e tudo isso, mas eu não me adaptava. E foi muito trabalhado isso em terapia. Eu já trabalhava em home office até que eu criei coragem de pedir pro meu chefe para viajar. Mas sempre foi um sonho. E aí eu sei que hoje eu sou muito privilegiada de conseguir unir duas coisas que eu amo tanto. A terapia foi essencial nesse processo, de que eu achava que a minha infelicidade era crônica. De que, eu já tinha passado um concurso que era um sonho, eu tinha uma casa incrível que era um sonho, e ainda assim eu não me sentia realizada e feliz. E aí foi ela que falou, por que que, em vez de tentar se adaptar ao tradicional, ao que é pra todo mundo, você não tenta fazer disso a sua vida, a sua realidade. Então, conversa com o seu chefe. O não, você já tem. É o famoso não, você já tem. E aí foi isso. Aí foi um processo para criar coragem, para conversar com ele. Eu esperei um momento que eu achei que seria o ideal, né? Que foi de uma avaliação e tal. E aí, quando acabou essa avaliação, a gente conversou e foi muito tranquilo. Eu me preparei, enfim, fiz 1000 coisas e a conversa durou um total de 2 minutos, assim. Eu falando que e a gente às vezes ainda passa meses pra... Foi exatamente isso. Eu lembro que uma sessão de terapia antes, eu fiquei treinando com a minha terapeuta como falar, como abordar. E aí eu conversei com ele, eu acho que foi agosto, setembro, e em abril de 2024 eu me mudei. Quando você teve esse sim, como que foi esse planejamento pra, de fato, cair na estrada? O meu planejamento foi para entregar o meu apartamento, né, para me desfazer das minhas coisas. Eu saí um mês antes do meu apartamento, eu passei meu apartamento pro meu irmão, na verdade. E aí eu tenho esse privilégio de ter a casa da minha mãe. Peguei a casa da minha mãe um mês antes, fiquei na casa da minha mãe. E nesse período eu fui tentando guardar um pouco, o máximo de dinheiro que eu conseguisse, assim. Então eu tenho o privilégio de ter um salário fixo, né, mensal. E eu fui tentando guardar o máximo de dinheiro possível e planejamento principalmente de vacina, ver o que precisava de documentação. Esse tipo de coisa eu me planejei mais, assim. Eu sou uma pessoa que viaja com pouco planejamento, sendo muito honesta. Mas tentei ter o mínimo de reserva financeira possível. Pra caso você precisasse. Exatamente. Pra caso eu precisasse voltar, porque eu também sei que essa é uma realidade que eu vivo. Se acontecer alguma coisa no meu trabalho amanhã e o meu chefe me pedir pra ir embora, eu vou ter que ir. Então eu preciso ter esse mínimo, essa mínima reserva pra alguma coisa, mas não... eu acho que eu já tinha esperado demais, sabe? Eu tenho 34 anos, então
eu tinha sonhado com isso a vida inteira e esperado demais. E aí eu achava que eu não queria esperar mais nem um minuto, assim. Eu fiz as coisas no menor tempo possível, porque eu realmente não aguentava mais essa ansiedade. Qual você sente que foi o seu primeiro passo? Eu acho que sem dúvida foi quando eu comprei a passagem. Mas foi final de dezembro que apareceu uma promoção e aí eu, de fato, comprei a passagem. E aí eu falei, não, agora é real. Agora é real. Agora eu amarrei o meu burro, assim. Agora... E aí o outro baque veio o dia que eu deixei meu apartamento, que também foi tudo muito corrido, porque eu não tirei férias nem nada. Eu só posso tirar férias de 15 dias, eu não tenho direito a 30 direto. Então eu tirei esses 15 dias já pra vir pra cá, né, pra poder me adaptar e tudo mais. Eu nunca tinha vindo pra tão longe. O mais longe que eu tinha ido viajar tinha sido a Argentina. Então, eu queria esses 15 dias de férias pra me adaptar e terminar de arrumar pequenas coisas. Então, eu fiz a minha mudança, tudo trabalhando ainda. E aí, esse dia foi um baque, assim. Empacotar as minhas coisas, sair do meu apartamento, fechar a porta dele. Será que eu volto? Será que eu não volto? Foi ali, foi esses 2 momentos que eu senti tá acontecendo. E eu tive muito medo de querer voltar, de bater e falar, cara, isso não é pra mim. Você passou tanto tempo idealizando e chegar... Exato, eu tinha tanto medo disso, de falar, cara, eu sonhei com isso a minha vida inteira e esse sonho não faz mais sentido. E tá tudo bem se não fizer mais sentido. E aí, como é que você lidou com todos esses medos? O que você sente que... Eu botei eles no bolso. E foi. Eu acho que em alguns momentos eles não vão deixar de existir. E a gente precisa colocar eles no bolso pra seguir em frente, assim. É ir com medo mesmo. E porque, por mais que a gente fale, a gente tá aqui, talvez pra encorajar, tem coisas que você precisa calçar seus próprios sapatos, botar suas próprias botas, fazer a tua própria mochila e ir por você mesmo. Porque talvez o seu medo não seja o mesmo do meu, que não é o mesmo do da Ju. As inseguranças são diferentes. E elas só vão se dissipar vivendo. Eu acho que é sobre isso. Você sente que diminuiu o medo? Muito. Hoje eu me sinto cidadã do mundo, assim. E quais você considera que são os pontos positivos e negativos desse estilo de vida, agora que você já tá aí uns 8 meses na estrada? Positivos de conhecer pessoas diferentes. Não sei se eu te conheceria sem estar viajando. Então, conhecer pessoas que eu não conheceria. Estilos de vida, eu acho que não existe certo, eu aprendi muito sobre isso, não existe certo, não existe errado, existe cultura, existe a forma como você cresceu, como você entende a vida, então eu acho que expandiu a minha mente. Eu nunca gostei de ser turista, isso é uma coisa que sempre que eu ia viajar, me pegava. Então, eu ia pra uma praia, ia pra um negócio, eu gostava de sentar e conversar com o local de como é viver aqui, de verdade. E eu sempre, todo lugar que eu ia, eu falava, eu quero morar aqui um dia. E agora eu faço isso. Eu tenho tempo pra me apaixonar pelo lugar, pra, né, enfim. E eu acho que o ponto negativo real, assim, que eu sinto é o de me despedir também. Porque na mesma velocidade que você conhece as pessoas, que as pessoas se conectam com você, que, enfim, te tocam e muitas pessoas vão te atravessar nesse caminho, você aprende a ter que se despedir o tempo todo. Então, a gente melhora nisso também, porque tem a prática, mas eu não sei se eu vou ficar boa de verdade em algum dia nisso. Então, toda vez que eu vou embora, que alguém vai embora, eu choro. Essa despedida de pessoas ainda é muito dolorido pra mim. E agora que a gente tá aqui em Chiang Mai, que é uma cidade na Tailândia, que tem muita gente vivendo esse estilo de vida, não só brasileiros, mas gente do mundo inteiro. Mas é tão gostoso a gente estar aqui e tem 5 brasileiros aqui conversando, saindo, sabe? Então é muito bom isso de passar mais tempo juntos, né? Sim. Também. É muito bom passar mais tempo junto, ver que tem pessoas que sonham coisas parecidas, porque às vezes, dependendo do mundo que você tá inserido, você acha que só existe você e que você é errado. Por muito tempo eu vivi isso. Eu me senti errada. Eu venho de um mundo que as pessoas sonham em passar no concurso para morar na mesma casa, ter o mesmo emprego, para ter justamente essa vida fixa. E aí eu falava, cara, tá tudo errado comigo. Então conhecer pessoas que sonham parecido é muito bom e é muito importante, assim, que te dá coragem, te dá mesmo a sensação de pertencimento. E eu acho que eu vivi mais de 30 anos sem essa sensação de pertencimento, sabe? Eu queria te perguntar sobre essa rotina de trabalho em si, porque quem tá assistindo às vezes tem essa dificuldade de pensar, tá?
Às vezes eu não consigo focar no meu trabalho nem na minha cidade. Como é que faz quando ainda tem que trocar de lugar? O que você acha que você mais aprendeu ao longo desse tempo? Eu vim com tanto medo de ter que voltar que eu trabalho mais hoje do que eu trabalhava antes. Então, assim, eu tenho mais responsabilidade com o meu trabalho, porque eu não quero que o estar viajando seja uma barreira ou seja um impedimento. Eu não quero que a viagem seja um problema no meu trabalho. Porque você é a única nesse ambiente que tá fazendo isso, né? Exatamente. Então, assim, não sei se 1% da onde eu trabalho faz isso é muito. E aí eu tenho uma coisa que é muito boa, que aí eu tento ver justamente quando eu tenho que trabalhar até tarde e tal. No Brasil eu perdi o dia trabalhando. E aqui eu ganho o dia. E eu sou uma pessoa mais do dia. Então, apesar de trabalhar e dormir muito tarde, eu amo que a gente tá aqui, de dia, no sol. Quando eu tô morando em lugares que tem natureza, eu vou todos os dias pra praia, porque depois eu consigo chegar, dar uma dormidinha. Então, eu acho que é pesar os prós e os contras. Uhum. E autoconhecimento. Eu saí com planejamento com medo de ter que voltar pro Brasil logo e ter que cobrir férias, alguma coisa acontecer. Eu saí com planejamento de conhecer, sei lá, 7 países em 3 meses. E eu fiquei morando em um país. 4 meses e fiz mais um país. E aí e foi aceitar também que tá tudo bem, sabe? Perder esse fomo de, mas eu tô deixando de viver, Às vezes eu fico aqui uma semana sem fazer nada, só trabalhando, vivendo uma rotina muito normal. De trabalho, exercício, cozinhar e viajar mais devagar. Porque aí eu acho que... Então, é esse autoconhecimento, assim. Conheço pessoas que trabalham e pingam, mas pra mim não dá. Eu ficaria muito exausta, eu não conseguiria produzir no meu trabalho, porque ainda tem isso. A gente fica falando um monte de língua pra se virar, pra viver. E aí, chega à noite, eu preciso falar juridiquês, escrever o português mega correto, pensar, raciocinar. Então, é emocionalmente cansativo. Então, eu prefiro e tenho que ficar mais tempo nos lugares. E viver em outro país, viver viajando, também é um trabalho mental constante. Porque, assim, você chega e fecha É um emprego, gente. Você chega, fecha um lugar pra ficar, pra morar. Automaticamente você já tem que começar a pensar o próximo lugar, a próxima passagem, o que vai ser da sua vida. Então, assim, você chega, não conhece nada, até você conhecer o lugar ao redor, onde você vai comer, onde o custo-benefício de almoçar, de fazer coisas básicas. Então, assim, você tá sempre começando do zero. E isso é cansativo, emocionalmente cansativo também. Então, eu não sei como as pessoas dão conta de passar uma semana. Eu tenho amigos que ficam 10 dias em cada lugar e eu não sei como dão conta. Elas não dão conta. Porque eu fui essa pessoa ano passado, eu enlouqueci. Eu imagino. Assim, teve lugares que eu passei um mês em cada lugar, aí depois eu passava um tempinho. E era muito difícil, principalmente assim, que no meu caso, eu que tinha que determinar minhas próprias tarefas. Eu não tinha porque eu tava ainda criando um conteúdo. Que conteúdo eu vou criar? O que eu vou fazer? Caçar projetos, mandar e-mail pra marca. E às vezes é isso. Não sobra energia, que nem você falou. Já foi tudo. Então, viagem devagar é um ótimo conselho. Mas, Lê, o que você acha que foram, talvez, acertos e coisas que fugiram da sua expectativa no planejamento financeiro? Como foi? Eu juntei 12 mil reais pra sair do Brasil. Eu acho que se eu pudesse, eu juntaria mais. E foi o suficiente porque, mais uma vez, a minha realidade é muito diferente da maioria das pessoas. Eu tenho um salário fixo, eu sou concursada. Então, talvez outras pessoas precisem juntar menos, talvez outras mais, enfim, eu não sei. Eu vivo com uma média de 7 a 8 mil reais por mês aqui na Ásia. Mas também porque eu não gosto de dividir quarto. Eu trabalho num horário que é difícil de dividir quarto, inclusive, porque como eu vou ficar trabalhando não dá pra eu trabalhar com luz apagada, porque senão eu vou dormir. e uma pessoa dormir do meu lado com luz acesa também é ruim, assim. Então, acho que é autoconhecimento, né? Eu vivo com essa média de 7 a 8 mil. Dá pra viver com muito menos na Ásia. Eu conheço pessoas que vivem com muito menos. E também dá pra viver com muito mais, porque o céu é o limite. Então, assim, mais a gente sempre pode viver. Eu acho que aí é uma questão de planejamento, assim, né? Do que você tá disposto a abrir mão também pra viajar, pra ser um viajante. Eu acho que com 30 e poucos anos eu já tava disposta a abrir mão de poucas coisas, assim, de poucos confortos que eu adquiri na minha vida, sabe? Então, dividir quarto não era um deles, banho gelado não era um deles, eu consegui muita hospedagem, tipo, muito barata, mas com banho frio ou dividindo. E aí você tem que pôr na balança o que
o que você tá disposto, assim. Uhum. Mas é isso. Eu É vivo isso, bem realmente. confortável hoje com essa média. Legal. Então acho que é isso. Você entender o quanto você pode gastar e se organizar pra viver de acordo com isso. Porque acho que vale, às vezes, também é isso, tirar os sapatos do turista, de na sua cidade, você vai todo dia no melhor restaurante, Exato. todo dia você se dá o luxo, você faz tudo? Não. Exatamente. A vida nômade é assim também, é só um tipo diferente de vida, mas a gente continua fazendo as Exato. E às coisas. vezes mesmo dentro de um país, eu lembro que quando a Indonésia foi meu primeiro país, e aí eu cheguei lá, todo mundo, em tal cidade tem isso, sem conhecer Bali, tem Komodo, tem tal acabou. passeio, tem... Aí eu queria fazer tudo. E aí depois eu pensei, gente, eu vivi 30 e poucos anos no Brasil, eu não conheci o Brasil inteiro. Da onde eu tirei essa pretensão de conhecer um país inteiro em um mês, em 4 meses, assim, esquece. A gente tem que aceitar também a realidade das coisas, de que tá tudo bem. Um pouco do FOMO, né? Uhum. Eu tive muito esse FOMO, eu confesso. E... Acho que todo mundo tem vários momentos, sinceramente. Porque a gente foi criado nessa mentalidade de que viajar já... Realmente, não é nem mentalidade, é a realidade. Que viajar já é tão inatingível pra maioria que a gente precisa aproveitar ao máximo. Eu acho que é sobre não deixar de ver a beleza no ordinário. A gente vive... A gente quer o tempo todo viver o extraordinário. E a gente esquece da beleza do ordinário. E só de estar aqui... num lugar diferente, numa casinha, compartilhando. Tendo essa conversa maravilhosa. Exato, exato. Que é o ordinário da vida nômade e que é lindo também. Você não precisa todo dia estar indo num templo diferente, todo dia num negócio muito. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E existe muita beleza no ordinário. Acho que é sobre isso. Eu amei muito. Muito obrigada. E se você tivesse... Eu adoro fazer isso de entrevistar. Se você tivesse um conselho final pra quem tá assistindo, que é viver esse estilo de vida, o que você diria? Dá certo. Não desista, se é um sonho, se joga. A minha realidade não tem que ser parâmetro para ninguém, você não precisa de R$8.000 por mês para viver, você não precisa juntar 100 mil, 200 mil para viver. Acho que começa com o que você tem, com as ferramentas que você tem, que dá certo. Você não é errado de sonhar com isso, você não é o único que sonha com isso. E tem pessoas no mundo vivendo com muitas realidades. Eu acho que dar o primeiro passo é importante para expandir a mente, para expandir o que você pode... A gente está aqui te dando ferramentas para tomar essa coragem mesmo, para tomar esse primeiro passo. Mas você joga. É muito bom. Existe muito mundo por aí, muita vida para viver. Muito obrigada, Lê. Obrigada, Ju. Amei. Amei. Estou aqui com meu amigo Saulo. Prazer ter você aqui na nossa entrevista. Muito obrigado. Saulo, conta pro povo. Quem é Saulo? De onde você é? Quanto tempo você tá vivendo essa vida na estrada? O que você faz? Faz 2 anos e meio já, agora que eu comecei. Mas a vontade, sim, veio muito antes disso, né? Mas eu comecei essa vida nômade, esse pensamento, assim, provavelmente desde a primeira vez que eu subi no avião. Que foi quando? 2014. Eu nunca tinha saído do Nordeste, sou de Pernambuco, nunca tinha saído do Nordeste. E apareceu uma promoção pro Chile, eu falei, vamos. Aí fui eu, manhinha, 2 tias minhas, fomos os 4 assim, eu organizei a viagem toda, assim. E foi sensacional. A gente ficou no hostel, mesmo os 4, a gente pegou um quarto privativo, mas isso deu a oportunidade pra gente conhecer pessoas do mundo todo. Depois que eu voltei do Chile, a gente passou uma semana, e eu gastei muito pouco no Chile. Assim. Fiz o que eu queria fazer, mas como eu organizei tudo, eu falei, pô, beleza, ficou um preço bom, mas poderia ser melhor. Agora eu vou tentar descobrir como fazer isso. Entendi. E aí eu fui pesquisando. Lá em 2018 foi a primeira vez que eu tive contato sobre milhas aéreas. Aí, exatamente porque eu estava pesquisando sobre como fazer para viajar barato. Então, nesse esquema, eu acabei descobrindo e eu fiz um curso e tal, e comecei a estudar, e fui estudando. Não parei até hoje, continuo buscando sempre mais e mais e mais. E a primeira vez, inclusive, que eu vendi uma passagem aérea foi em novembro de 2020, no meio da pandemia. Eu vendi uma passagem aérea. Eu falei, cara, se esse negócio acabar, o turismo vai voltar. E o turismo vai voltar com toda a tudo. força. Assim, todo mundo tá louco pra sair de casa.
todo mundo quer viajar. E eu falei, pô, então nesse caso eu vou começar desde agora. Então dei um passo adiante e comecei a vender ali mesmo durante a pandemia, não vendi quase nada. Também porque eu estava trabalhando no hospital, não tinha tanto tempo assim. Mas aí depois desse 1 ano e meio que eu saí, eu ainda fiquei um pouquinho na fisioterapia, trabalhando em outra parte e fazendo essa transição. E aí teve um momento que o salário dos dois bateu, ficou igual. Aí eu falei, aqui tá certo. Agora é a hora. Agora é a hora. Aí eu dei um até logo pra fisioterapia e não voltei até agora. Tá demorando esse até logo. Eu comecei viajando pelo Brasil, na verdade. Eu falei, cara, eu quero ter uma experiência diferente. Eu quero ter uma experiência de viver em outro país. Eu escolhi o Pará. Porque, pra quem não conhece o Pará ainda, é como se fosse outro país, cara. É uma cultura, assim, muito diferente do padrão que a gente tá acostumado. Mesmo a gente ali no Nordeste tem uma cultura muito diferente do Norte, ali no Pará. E eu passei 2 meses em Belém, depois fui passar 1 mês em Alter do Chão. Me apaixonei perdidamente por Alter do Chão, assim. E eu também vivi um momento mais difícil da minha vida lá em Alter do Chão também. Eu perdi meu pai quando eu tava lá. Eu sabia que a minha família tem um suporte, assim, maravilhoso entre eles. Então, isso me deixou tranquilo também, sabe? Tipo, eles não precisam de mim para dar um suporte emocional nesse momento, porque eles têm uns aos outros. E acho que isso é um medo muito forte em muita gente que quer viver essa vida, né? Era o que eu me perguntava sempre antes de começar. Eu falei, o que vai ser da minha vida se isso acontecer? Ou quando acontecer? Porque pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento. Sim. E aconteceu. 3 meses que eu tinha acabado de começar, ainda no Brasil, né? Quando aconteceu, eu falei, bom, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, que é prestar minhas homenagens a ele, de um lugar que tanto ele gostava como eu também gostava, no meio do mato, assim, uma trilha e tal. E foi um momento, assim, muito, muito especial, muito forte, emocionalmente, e enriquecedor. Acho que só tô aqui hoje porque tudo isso aconteceu, entendeu? Então, tudo que eu passei no hospital, nesse momento também, são etapas que você vai se construindo um degrau a degrau emocional. Entender que cada uma tem o seu papel, né? Mesmo que a gente não enxergue no momento. Exato. E saber lidar com os problemas quando eles vierem, porque eles vão vir. Uma certeza é que você vai passar perrengue. Sabe qual que é o @, do Saulo no Instagram? Me fala aí pra gente. Eu digo, recalcule a rota. Já segue lá. O nome é autoexplicativo, né? É autoexplicativo, exato. E conta pra gente o que faz um agente de viagens. Claro que imagino que tenha vários universos dentro desse universo, né? Mas como que é a sua rotina de trabalho hoje? Hoje o meu foco é na venda de passagem aérea. Então, dentro da parte de agente de viagem, você pode trabalhar com diversas outras coisas. Você vai montar roteiro, você vai fazer consultoria, tem muitas coisas para fazer. O meu foco hoje é na parte de venda de passagem aérea. Isso, para mim, aqui na Ásia, é uma questão complicada. Por causa do fuso horário? Exatamente. Ninguém vai querer comprar passagem 3 da manhã do Brasil, que é aqui o horário comercial. É difícil, essa parte ainda está sendo um desafio para mim. Faz 2 meses que eu estou aqui na Ásia. Eu não pretendia passar tanto tempo aqui, mas aparentemente eu vou morar 1 ano aqui porque eu gostei. Então eu estou tentando recalcular a rota para ver como que eu vou fazer em relação a essa parte do fuso, né? Mas como eu tenho clientes já de antes, são pessoas de confiança e tudo, então eles entendem essa parte do fuso horário para poder ainda assim ter aquele suporte. Né? E hoje em dia você toca essa operação toda sozinho? Por hora sim, mas eu tô vendo que não vai dar. Se eu quiser manter essa como minha principal fonte de renda, teria que ter uma outra pessoa também num horário comercial do Brasil, né, para poder fazer essas cotações, tudo, para poder atender da melhor forma possível. Né? Que hoje é a minha fonte de renda principal, né? Outra fonte é a parte de criação de conteúdo. Então essa é um pouco mais flexível porque
vou fazendo ali no meu horário e tal. Então, enquanto tá todo mundo dormindo no Brasil, eu tô fazendo a minha criação de conteúdo. Aí, mas... E como você monetiza a sua criação de conteúdo? Hoje tem afiliado, principalmente. Explica pra galera o que é afiliado. Tá. Na parte de afiliado, você basicamente tem uma parceria com uma empresa e que você use, de preferência, né? Então, uma empresa que você confie e tudo, e aí você pega aquilo e aquele linkzinho e fala, olha só, se vocês querem usar esse mesmo produto que eu estou usando, você pode fazer por esse link aqui. Então, quando a pessoa utiliza aquele link, você também vai ganhar um trocadinho que vai vir daquele link especificamente. A comissão por indicação daquele serviço, daquele produto, que é, se você é uma pessoa ética, como somos nós dois, serviços que a gente usa e recomenda de fato. Inclusive, vocês já viram a Maju falando do seguro da Safety Wing para nômades, que está patrocinando esse vídeo também. E no link da descrição, você pode acessar o meu link de afiliado do Safety Wing. É assim que nós, criadores de conteúdo, conseguimos gerar uma dessas fontes de renda. Indicação de produtos que a gente já usa, de fato, né? Então, muito bom. Você tem outras fontes dentro da criação de conteúdo? Sim. Consultoria, milhas. Então, às vezes, a pessoa tem suas próprias milhas e ela quer viajar para um lugar específico e tudo. Então, a gente pode trabalhar dentro da realidade dela para fazer a viagem que ela quer. E uma curiosidade, como eu também sou autônoma, então às vezes o que a gente faz de vendas ou de renda em um mês é diferente do outro. Como que você se organiza? Qual que é a dica que você dá para quem vai viajar empreendendo? Eu gosto muito de finanças. Eu sempre estudei muito finanças. Eu comecei a estudar finanças e aí as milhas vieram depois, porque eu vi que ela poderia estar dentro do mesmo contexto. Então, quando eu comecei dentro dessa parte mais autônoma, basicamente eu sempre fui como sou terapeuta também. Então, o que eu fiz foi, vamos pegar a média dos meus gastos, de quanto eu recebi nos últimos 12 meses. Beleza, é isso aqui. Ok, então esse aqui é o meu salário mensal, digamos assim. Tem mês que ganha, sei lá, 10 mil, tem mês que ganha 1.000. Então, você vai fazer ali uma média ao longo do ano. E beleza, sei lá, 3 mil. Ok, você ganha 3 mil. Tudo bem, então estabeleça que isso aqui é o quanto você ganha. Chegou caiu um dinheiro extra lá, você... Não. Lembre-se Vou gastar! Comprar passagem com o Saulo! Mas lembre-se que tem coisas ainda para, né? Investimentos, futuro. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar X%, investir, e aí, dali, sobra o meu salário. E ali eu faço o que eu tenho que fazer com o meu salário. Então, sempre compor na reserva, né? Eu faço isso também. Caiu o pagamento de alguma coisa, eu guardo, sei lá, 10% a 30%, às vezes mais do valor, finge que nem existe esse dinheiro, porque senão a gente vai estar sempre, né, no 0 a 0. Exato. Quais que, nesses 2 anos e meio de estrada, o que você identifica como os pontos positivos e negativos desse estilo de vida? E o que mudou de lá pra cá? O que mais mudou? Nossa, você me pegou de surpresa, né? Olha, os pontos positivos, os pontos fortes, assim, pode soar meio babaca isso, tá? Mas não me levem a mal, eu vou explicar. Chega um certo ponto que é muito mais interessante você encontrar joias, e quando eu digo joias eu falo de pessoas, de lugares escondidos, experiências, e não buscar aquelas joias, aquelas experiências que super turística, que vai ali te render vários likes, mas será que é isso que você precisa? Então, às vezes, os lugares, eles, são lindos. Sei lá, eu visitei o Salar do Uyuni, que é maravilhoso, é lindo, fantástico, assim. Era um sonho da minha vida. Conheci e, beleza. Mas eu lembro muito, muito mais de uma casinha que eu fiquei numa cidade no interior da Nicarágua, que ninguém nunca nem ouviu falar, porque eu fiquei na casa numa guest house lá, que eu fui tão bem recebido pelos dois, e a gente passou a madrugada inteira conversando, um casal de seus 60 anos, mais ou menos.
E, nossa, foi muito mais relevante para mim emocionalmente, entendeu? Do que o próprio ponto turístico em si. Então, eu considero isso um ponto positivo. Às vezes você fica naquela do tipo, caramba, eu tô trabalhando muito e vivendo pouco. Ou então, às vezes, você tá muito modo turista e conhecendo tudo assim. E a culpa de não estar trabalhando. Isso é uma sensação muito ruim, que você tá sempre buscando esse balanço, esse equilíbrio. Não é fácil, velho. Não é fácil encontrar esse equilíbrio, assim, é muito difícil, inclusive. São N desafios, um atrás do outro, assim. Não é fácil, não é você chegar, pegar seu computador ali na praia, abrir e trabalhar. Já fiz isso? Já. Mas não é o padrão. Sim. Né? Ainda mais quando é você mesmo que tem que se dizer o que fazer, né? Nossa, é horrível. Então, eu acho que é muito curioso, porque é o que você falou, são dois lados da moeda. Porque, ao mesmo tempo, a gente já resolve tanto desafio que nada mais abala. Nesse sentido, assim, eu acho que as pessoas se sentem muito inseguras. Ah, mas e se eu não conseguir? E se meu dinheiro acabar? Você vai se tornando uma máquina de resolver problema. E não só resolver problema, encontrar soluções, eu acho, né? Acho que é mais isso. É mais encontrar soluções. Eu vejo muitas vezes a gente depois viaja ou encontra outras pessoas que não vivem esse estilo de vida. Tem gente que é viciada em encontrar problema e a gente é viciada em achar solução. Porque não tem tempo para... isso é um problema. Não, só tem tempo para resolver. Sim. Tem alguma atitude ou alguma característica que você sente que foi muito importante para você conseguir fazer essa transição de carreira e entrar nesse mundo digital, vindo de uma área tão diferente que era a fisioterapia? Eu acho que a gente não larga tudo, né, para começar. A gente transforma. Então, tudo que eu aprendi na fisioterapia, eu não larguei. Não que eu esteja trabalhando com massoterapia, por exemplo, em qualquer lugar, mas os ensinamentos, você carrega junto. Então... Você tem provavelmente uma habilidade de escuta que muita gente não tem. Exato. A fisioterapia, ela trouxe para mim isso, né? Esse cuidado, assim, esse acolher. Então, isso para um agente de viagem é algo relevante também, porque a pessoa que tá ali, ela quer realizar o sonho da vida dela, quer viajar e conhecer tal lugar. Então, beleza, você quer isso? Eu vou fazer isso acontecer. Assim como o paciente chegava para mim e fala, cara, eu tenho essa dor, eu não consigo andar. Eu falei, pô, vamos fazer isso, vamos resolver isso, entendeu? Então, eu trouxe isso de uma profissão completamente diferente para outra. Muito legal. Então, não largar tudo, é você trazer o que realmente precisa. Olhar de outra perspectiva, né? Porque é isso, senão você, vou começar do zero. Ninguém começa do zero. Não existe. Não existe isso. Então, muito bom conselho. Obrigada, Saulo, eu adorei esse papo. Com K. E já acompanho o Saulo lá no Instagram, precisando de passagem aérea, já sabem quem chamar. Estamos por aqui, qualquer coisa que precisarem, tem o meu contato e todo o meu suporte também. Então, qualquer coisa, à disposição. Joia. E para fechar esse vídeo, eu trouxe uma pessoa que já viveu várias fases dessa vida nômade, tem muito a compartilhar. Obrigada, Carlos, por topar esse convite. Obrigado por me convidar. Conta um pouco pra gente quanto tempo você tá na estrada e com o que você trabalha. Tá, eu já tô oficialmente como nome digital já faz uns 10 anos. Acho que a minha história, pensar, né, desde pequeno eu sempre gostei de outras línguas, do diferente. Sempre me animou essa ideia, né, de ir para outros países e tudo, mas não tive oportunidade quando era mais novo. E quando eu fui crescendo, né, tive oportunidade e, assim, né, resumindo, né, porque eu falei para ela, eu vim a primeira vez na Tailândia foi em 2008, né, mas a primeira vez que oficialmente eu me tornei nômade digital foi em 2017, foi quando eu estava trabalhando em Hong Kong, tinha um trabalho lá com e-commerce, né, com marketing em geral, mais especializado em e-commerce. Foi curioso que eu encontrei o meu chefe, né, o que me contratou, no Couchsurfing. Você conhece Couchsurfing, o site? Sim. Eu fui num evento lá, e eu fui em vários eventos, fiz vários networking, hackathon, tudo networking. E foi lá que eu encontrei o cara, eu vendo também relógio pro Brasil, né? Aí ele veio tudo todo, eu falei, pô, legal, eu trabalho com marketing, né? Eu tava iniciando a trabalhar com marketing, eu era de computação, mas eu era mais na parte de marketing, de business, né, de negócio. Aí ele me chamou pra conversar com ele, comecei a trabalhar, e aí foi assim que começou a minha vida em Hong Kong, né? Hong Kong é muito caro e muito apertado, eu tava vendo que a qualidade de vida lá não tá sendo tão boa,
E eu falei, poxa, com o valor que eu tô recebendo aqui, eu posso estar em outros lugares, né? E aí foi que eu negociei lá com ele, uma forma que ia ficar bom pros dois. Então, com esse emprego, eu fui começar a viajar. Aí eu comecei indo pro Brasil, né? Porque já tinha um tempo que eu tava fora do Brasil. Fiquei passeando lá, aí fui também na América Latina, aí fui pra Europa. E aí, quando cheguei na Europa, eu comecei a sentir falta de ter amigos de trabalho e também comecei a perceber o seguinte, que eu tava assim, pensando, pô, será que eu tô perdendo algo da minha carreira, assim, de aquele contato físico? Porque você pode ter na internet e tal, mas é diferente você estar no ambiente. E eu comecei a pensar e eu falei, poxa, eu poderia estar num local que tem gente que trabalha como eu. E aí eu lembrei daqui de Chiang Mai, porque eu já tinha vindo em Chiang Mai em 2015, porque falava, é o local do nômade digital. Então eu vim e comecei a viver, a experienciar o que eu estava querendo, né? Que eu estava manifestando. Eu falei, não, eu quero estar no ambiente de gente que trabalha que nem eu e no alto nível. E eu comecei a perceber o quanto eu estava, né, deixando de lado só viajando, né? Então aí veio o Covid e eu fiquei na Tailândia. Como eu fiquei, digamos aqui, preso aqui, né? Eu comecei a me acostumar a não ficar viajando tanto, né? E eu comecei a gostar dessa vida aqui da Tailândia. E aí tô baseado desde essa época aí, aqui na Tailândia. Desde 2020, basicamente, né? Desde o início de 2020. Começou a pandemia no mundo todo, eu tava aqui e não saí mais, baseado, né? Saí para viajar, fazer as coisas, até voltei no Brasil, mas baseado aqui. Como que é esse trabalho de e-commerce, para quem tá assistindo? Sim. Não tem muita noção de como funciona esse mundo. No e-commerce, assim, teoricamente é o quê? Você pegar o produto daqui e vender lá. Porque o e-commerce tem várias partes, né? Digamos, tem um fornecedor, tem o site, tem um cliente final. Ou você começar com dropshipping. Eu acho que o dropshipping normalmente é o mais fácil. Só tome cuidado, porque tem muito curso por aí. Pode ser, é uma jornada de altos e baixos. Né, mas eu aconselho o dropshipping como uma entrada para o e-commerce. Como você sente que foi mudando ao longo desses anos para você esse estilo de vida? E como que é a sua relação com isso, com o futuro? Eu acho que realmente foi uma evolução, porque no início você vem com aquela vontade de explorar, né? E aí você quer viajar, fazer aquilo outro. E depois você começa a pensar também na sua carreira, né? Foi até os momentos eu pensei, eu tô aqui aproveitando tudo, mas e a minha carreira? Eu tava, digamos, estável no trabalho, o que não é um problema. Mas para os meus objetivos, né, eu quero crescer. Então eu fui unindo isso e a experiência foi ficando, assim, indo junto, né? Que antes era só a experiência, agora é o trabalho que também veio com a experiência. E com a experiência de vida, né? Porque eu morando na Tailândia todo dia é uma experiência de vida, né? E aí, o que acontece? E aí, com o tempo também, eu percebi que ficar viajando o tempo todo não era tão interessante. Por quê? Porque, de novo, eu queria... você quer construir algumas coisas, você também vai ficando cansado de ter que tomar decisão o tempo todo. Porque viajar, assim, esse tipo de decisão quando você está de férias é bom. Onde é que a gente vai ficar? Onde é que a gente vai comer? Aí você chega no local, aí você tem que, né, ver... tem que pegar o táxi aqui ou não? Eles vão me dar um golpe? Você vai para tal lugar. Então, quando você está viajando é ótimo. Mas quando você está vivendo a vida, viajando também pode ser bom. Mas quando você está construindo o seu negócio, não. Então, até, eu estava comentando com ela que, sim, que tem um amigo nosso que ele é do Rio, como eu, e ele botou uns apelidos ele definiu muito bem como é que são as temporadas da vida, que eu já pensava nisso, que eu comecei a botar minha vida como temporada, ele botou uns nomes legais, que seria, que ele fala assim, é o Tropa do Mountain, que é você só tá lá, o seu trabalho normal, você recebendo seu dinheiro, e eu acho que eu gosto de fazer isso quando estou viajando, né? Estou viajando, vou lá pro Vietnã, vou lá dar um passeio, mas estou com o meu trabalho normal, tal, beleza. Aí tem o Tropa do Afunda, é quando, sei lá, eu vou para um festival, vou para uma viagem que... jaca. Justamente. Aí você sabe que o seu negócio não vai estar tão bom, mas é o teu trabalho, mas aí você organiza para isso. E tem o Tropa do Progresso, que é quando você está em modo de construção. Aí você tem que cortar todas essas decisões que esse lance, onde é que eu vou viajar, onde eu vou comer. Então, assim, aqui em Chiang Mai é muito bom pro Tropa do Progresso, né? Que a gente chega aqui e fica mais estabilizado, porque aqui é um local fácil de... Assim, fácil. O que a gente precisa, né? Segurança, aqui é um lugar muito seguro.
comida fácil e boa, você tem vários aplicativos, vocês vão cozinhar, comida é barata. Transporte também, tem vários aplicativos, ou você anda, ou você pega moto. E internet muito boa, barata, working space, e o pessoal para você fazer conexão aqui, como a gente está falando de conexão na parte de viagem, social media, de YouTube, né? Então, de tudo. Então, assim, aqui é muito bom para isso. E também o que eu falo, quando você só está naquela temporada de manutenção, né? Que aqui a vida é muito boa você ter uma rotina, né? Então, é assim que eu organizo a minha vida. Então, quando a sua pergunta original foi assim, como eu vejo... Quando eu comecei a separar minha vida em temporadas, eu acho que eu comecei a me sentir mais tranquilo e mais intencional sobre a minha vida. Porque senão, às vezes, você fica assim, você vai pro Brasil, aí você vai carnaval, tal, aí você começa a se sentir culpado. Eu falei, não, essa é a parte da minha vida que eu vou curtir um pouco mais e o trabalho vai ficar de menos. E vai ter um momento que eu vou trabalhar mais, trabalhar muito. Não, é um momento de crescimento. E outra coisa que muita gente tá falando hoje em dia, sobre ganhar em dólar, porque o real tá cada vez mais desvalorizado, e pra gente viver uma vida internacional, uma vida nômade a longo prazo, a gente se preocupa com isso, né? Porque se eu ganho 5 mil reais hoje, daqui a um ano vai valer menos aqui na Tailândia esses 5 mil reais. Hoje em dia, as suas fontes de renda, tem alguma coisa em real? É tudo em dólar? O que você indica pra quem tá assistindo? Hoje em dia tem muito pouca coisa em real. Quando eu comecei a ganhar em dólar, eu foquei mais nisso, porque, bem, como você falou, a desvalorização e a vida fica muito mais fácil. A gente vê uma das coisas que eu comecei a perceber, como a gente sofre com o sistema bancário, com tudo. Se eu for dar um conselho para as pessoas que estão fazendo, se você tiver a possibilidade de ganhar em dólar, faça isso. E comece a investir no inglês. Por quê? Eu comecei a sair do Brasil, meu inglês era péssimo. Mas eu tive, né, que me esforçar, e hoje inglês é básico, né? Uma coisa, até como tá a história, eu estava falando ontem com um amigo nosso em comum, Michael, né? Ele veio, ele tá aprendendo inglês, e foi uma coisa que eu falei para ele. Eu me lembro que quando eu saí do Brasil, o inglês era muito difícil, eu copiava os outros e tal, e para mim era uma barreira. Hoje o inglês já é algo básico, e eu fico orgulhoso disso, que é uma coisa que nem, assim, eu lembro agora com felicidade, mas não é algo que... É básico. Ninguém vai me perguntar se eu falo inglês, não. As pessoas já vêm assumindo isso. E com o inglês você consegue se comunicar e ter receber dinheiro em dólar. E você vai ver que sua mente muda. Você falou da internacionalização, porque assim, digamos, é difícil eu queria fazer uma comparação de valores, mas, por exemplo, se você ganha uns 3 mil reais no Brasil, você compara com uma pessoa que talvez ganha $1.200 fora. Só que a pessoa que ganha isso, $1.000, $1.200, $1.500, vai ter um poder de compra muito maior, né? Eu estava falando com ela aqui, sábado eu fui visitar um amigo, ele comprou uma casa aqui, né? E aí, ele é um cara empreendedor que tem bastante sucesso, e quando você vai num ambiente desse, você conhece pessoas assim. Então a sua cabeça começa a pensar muito mais alto e você começa a ter outra realidade. Então por isso que eu gosto de estar num ambiente internacional, porque o ambiente vai te influenciar, ele vai te levar para cima ou para baixo. Então, para mim, tá aqui em Chiang Mai, quando as pessoas falam em valores e resultados, tem uns encontros aqui, principalmente de SEO, cara, eu saio já querendo trabalhar, porque, galera, assim, você fica, não, quero também fazer parte desse grupo, né? Você quer estar ali e compartilhar. E da mesma forma, assim, já pegando esse lance do ambiente, é o lance das viagens. Eu lembro que quando eu comecei a viajar, os meus pais ficavam, não vai ficar em hostel, é perigoso, não sei o quê. E às vezes você que tá vendo, tem esse ambiente que é assim, ninguém viaja. Pra que você vai fazer lá? O que você vai fazer na Tailândia? Aí eu falo, o que você vai fazer no Brasil? Aqui é muito seguro, aqui é muito bom pra você se viver. Então, é muito bom você saber quem tá à sua volta, né? Até online, né? O que você consome, né? Porque isso vai te influenciando e vai te minando. E agora, assim, depois desse tempo todo já morando fora, né? Eu vejo que como faz uma diferença, né? O seu ambiente, né? Quando eu penso no futuro, eu penso de continuar vivendo dessa forma até eu quiser. Eu acho que esse que é o principal. Você pode escolher. Não tem essa de, agora eu vou morar fora, porque isso tinha muito. Eu acho que isso é um pensamento velho, porque a gente está evoluindo muito rápido. O cara foi para os Estados Unidos, o tio do meu amigo foi para os Estados Unidos, ficou 15 anos lá.
Isso era antigamente. Hoje em dia, pô, você vai lá e depois você volta. Se você quiser voltar agora ao Brasil, você dá um jeito e volta. E é isso, entendeu? Então, hoje em dia, a gente não precisa pensar nesse pra sempre, né? Quais que são os níveis, assim, de salário? Porque não é um salário exatamente, né? Mas que a pessoa pode esperar ganhar nessas profissões. Um nível mais iniciante, um nível intermediário e um nível já mais avançado. Vamos lá, se você quiser pegar um emprego, às vezes você não vai ter a experiência do e-commerce, mas você pode entrar como um assistente virtual. Então, para uma loja. Então, você vai cadastrar produto, você vai fazer coisas administrativas e você vai aprendendo. Então, você pode ganhar de mínimo $300 a $1.500, dependendo do tipo de assistente que você é. Aí você vai ser, né, um gerente de e-commerce, você vai ganhar $3.500 a $5.000. E se você for dono do seu e-commerce, né, aí o céu é o limite. Então, essas seriam digamos assim, as escalas em termos gerais pro e-commerce. E um custo de vida aqui em Chiang Mai, como que você acha que também tem os níveis aí de custo de vida? Aqui o mínimo que você diria, um confortável, um luxo. Não luxo, mas você entendeu? Super eu vou dizer assim, ó, eu vou primeiro falar assim do que eu acho assim, o ideal para você, $1.000. $1.000 você não passa problema, você vive bem, você não tem que pensar e você vai viver confortável e vai ter também um dinheirinho que vai sobrar. $1.000 ali. Pô, eu tô apertado. Aí você pode viver talvez com... Vou falar em dólar, né? Porque é mais fácil, né? Porque o real pode subir e descer. Eu vou deixar a conversão agora no momento desse vídeo na tela, mas se baseia em dólares. Aí eu vou pensar assim, com $600 ali você tá no mínimo, porque aí você vai estar... né, num local bem barato para morar, porque eu acho que também é um lance do investimento, que aí você quer estar com a galera, tá com um pouco de dinheiro, vem para cá, fica num lugar mais baratinho, que aqui tem lugar barato, né, e vai economizando. Então, com uns $600 por mês, uns 500 forçando ali, você consegue ter vida bem barata aqui e, né, aproveitando aqui a vida com seus limites. E eu acho assim, para você não pensar em nada e viver uma vida totalmente confortável, tudo uns $3.000 é muito bom. E às vezes a gente pensa assim, às vezes no Brasil, caramba, $3.000, às vezes é 15, 16 mil reais. Isso é um salário normal, isso é regular para as pessoas, isso é regular. E eu acho que você que está me ouvindo, se quiser, né, eu acho que um conselho que eu dou comece a tratar isso como regular. Porque se ficar pensando sempre em economizar, isso era um problema que eu tinha, né, você tá com a cabeça de assim... É pouco, porque você está acostumado com pouco e ao redor de você está pouco. Mas quando você começa a ver aquilo, não estou dizendo que você vai conseguir do dia para a noite, não estou dizendo que, ou talvez você vai conseguir, mas é bom almejar aquilo e é possível. É isso que eu queria dizer. Então, seria esses níveis aí que eu diria. Muito obrigada, Carlos. Acho que foi um panorama bem legal para quem quer começar a viver essa vida. Você tem um último conselho para quem está assistindo esse vídeo? O último conselho é... Eu acho que eu diria o seguinte, é muito bom você parar um tempo, até escrever sobre o que você realmente quer. Porque essa vida não é para todo mundo no sentido de... Não é todo mundo que curte fazer isso, não é todo mundo que gosta de estar com essa rotina diferente, com essa vida mais, digamos, sem uma previsão, entendeu? Mas se você gostar... Hoje em dia tem muitos materiais que a gente está falando aqui. Eu acredito que se você conversar com ela, ela vai te ajudar. Se você conversar comigo, né? Vou pedir para ela botar meus contatos aqui. Pode conversar, pode conversar, pode mandar mensagem, fica à vontade. Porque tem muito material, muitas informações para ser encontrada aí na internet. E tem muita gente, ela é o exemplo, né? Assim, ela é exemplo, o Saulo tá aqui, né? A gente tem vários exemplos aqui de pessoas que conseguiram. Não é algo de outro mundo. Então, assim, é só você trabalhar. Então, assim, é possível. E eu falei, o céu é o limite, né? Muito bom. Valeu, galera. Muito obrigada. Valeu, obrigado aí. Se você terminou de assistir mais de 1 hora de vídeo sobre trabalhar online e viajar o mundo, você já viu que não existe um estilo perfeito de viver, mas é o estilo de vida que a gente escolheu. Espero que tenha ajudado para você que quer começar a ver que existem muitas possibilidades. E se você já vive esse estilo de vida, fala nos comentários como que esse vídeo chegou aí, como que tá sendo o seu estilo de vida nômade. Se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos sobre vida nômade e viajar sozinha e deixa aqui nos comentários o que você quer ver em próximos vídeos. Um beijo!